Paraná lança nova fase do programa Asfalto Novo Vida Nova. Cidades com até 50 mil habitantes serão contempladas. Governo paranaense anuncia financiamento de 1 bilhão para projetos habitacionais. 6 mil casas devem ser construídas no estado. Em Porto Alegre, Colégio Paula Soares terá reforma na estrutura. Escola Centenária da capital gaúcha receberá investimentos de quase 2 milhões de reais. União Europeia diz que será firme às tarefas recíprocas de Trump. Para o bloco, o presidente americano segue na direção errada. Drone russo atinge central de Chernobyl. O presidente ucraniano afirmou que os níveis de radiação não aumentaram. Inflação argentina cai em janeiro e chega ao nível mais baixo desde julho de 2020. E você vai ver ainda. Medo de voar? Conheça o aeroporto onde um agente cão ajuda a acalmar as pessoas. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta sexta-feira, 14 de fevereiro. Iniciamos esta edição falando sobre a morte do cineasta Cacá Diegues. Ele morreu nesta sexta-feira aos 84 anos no Rio de Janeiro. De acordo com matéria da Agência Brasil, o cineasta de 84 anos estava internado no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Academia Brasileira de Letras e a morte foi em decorrência de complicações causadas por uma cirurgia. Um dos precursores do movimento artístico Cinema Novo, Carlos Diegues, nasceu em 19 de maio de 1940 em Maceió, Alagoas. Ele se mudou para o Rio de Janeiro com a família aos 6 anos de idade. Começou no cinema quando ainda estava no diretório estudantil da Pontifícia Universidade Católica do Rio, onde fundou um cineclube e passou a fazer produções cinematográficas amadoras junto com colegas como Arnaldo Jabor. Entre os filmes mais famosos de Cacá estão Orfeu, Tieta do Agreste, Bye Bye Brasil e Chica da Silva. O governo do Paraná lançou mais uma fase do programa Asfalto Novo Vida Nova. Municípios com até 50 mil habitantes serão contemplados. A nova fase do programa terá um investimento de aproximadamente 700 milhões de reais. A expansão do Asfalto Novo Vida Nova inclui 2 novas faixas. Municípios entre 12 mil e 25 mil habitantes, que integram a terceira fase do programa, e entre 25 e 50 mil habitantes, que fazem parte da quarta fase. Com essa ampliação, a iniciativa alcançará um total de 363 municípios paranaenses. Eu vejo assim que é muito importante esse olhar municipalista do nosso governador, de levar os investimentos para os municípios que mais precisam e olhar para todos, né? A gente sabe que Curitiba, Londrina, Maringá, eles conseguem se desenvolver, mas eles também precisam ser olhados, né? Que eles também têm problemas, eles também precisam de recurso para alguma determinada ação, né? O programa tem como objetivo pavimentar 100% das áreas urbanas dos municípios. Os convênios contemplam urbanização completa, incluindo iluminação de LED, sistema de drenagem, calçadas acessíveis para pedestres, sinalização, arborização e paisagismo, garantindo uma transformação integral do ambiente urbano. Nós vamos pavimentar as ruas que estão em leito natural, colocar drenagem, acessibilidade, calçada. Na primeira etapa, que contemplou municípios com até 7 mil habitantes, foram investidos mais de 560 milhões do Tesouro do Estado, beneficiando 147 municípios com obras de pavimentação em vias urbanas. E ainda sobre o Paraná, o governo anunciou que vai destinar mais de 1 bilhão de reais para novos projetos habitacionais. O contrato de financiamento no valor de 187 milhões de dólares foi assinado pelo governador Ratinho Júnior durante o evento Mais Cidades, em Foz do Iguaçu. Os recursos fazem parte do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova, e serão voltados ao atendimento de famílias de baixa renda que vivem em condições precárias ou áreas de risco, como margens de rios e encostas. Inicialmente, o programa beneficiará moradores de 39 cidades, mas outros 30 municípios já protocolaram pedidos para ingressar no projeto. É um programa multissetorial, são 16 secretarias que estão envolvidas, né, para transformar aquelas pessoas que hoje vivem, vamos dizer, à margem da pobreza, numa área
de risco muito grande, em verdadeiros cidadãos, né, preparados, formados e morando de forma digna aqui dentro do estado do Paraná. O valor total do financiamento inclui 150 milhões de dólares provenientes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, além de 37 milhões de dólares como contrapartida do governo do estado. O plano é construir até 6 mil casas populares ao longo dos próximos 5 anos. O centenário Colégio Paula Soares, em Porto Alegre, vai passar por reformas na estrutura do prédio. Fundado em 1918, o Colégio Paula Soares, vizinho do Palácio Piratini, tem histórias na formação educacional de diversas gerações de gaúchos. No entanto, a falta de investimentos ao longo dos anos resultou na degradação da estrutura. Durante as enchentes de maio de 2024, a escola enfrentou dificuldades, como falta de luz e água, além de problemas no acesso. Ainda em junho, as atividades presenciais foram retomadas. Atualmente, a escola atende cerca de 600 estudantes, do ensino fundamental ao médio. Com investimento de R$ 1.800.000 anunciado pelo governo do Rio Grande do Sul, a instituição passará por melhorias, como pintura, reforma do telhado, troca de ferragens danificadas, substituição de vidros quebrados e reposição de grades faltantes. Tem que ter estrutura adequada. O que a gente quer para vocês é um aprendizado que permita vocês enfrentar o que vier pela frente. Para cada um de vocês ser o que vocês quiserem na vida de vocês, mas que tenham um ponto de partida igual para todos. Vocês vão fazer o futuro de vocês. Ninguém vai fazer por vocês. Vai fazer para vocês muitas coisas aqui na escola, vai fazer com vocês muitas coisas, mas por vocês ninguém vai fazer. Cada um vai ter que fazer a sua parte para buscar esse futuro. E o nosso papel, o papel da educação, é dar o mesmo ponto de partida para cada um. O colégio permanecerá em funcionamento durante as obras e o cronograma será organizado em conjunto com a direção escolar. Agora uma pausa e você vai ver a seguir. Papa Francisco é internado com bronquite. Em queda, inflação argentina chega ao nível mais baixo desde julho de 2020. E você vai conhecer o aeroporto onde o agente cão ajuda as pessoas com medo de voar a ficarem calmas. É depois do intervalo, voltamos já. Tá passando o furacão de ofertas Comprão. Sábado e domingo de preços arrasadores. Não vai sobrar nada. Brahma Chopp lata 350 ml, só R$ 2,99. Se beber, não dirija. Alcatra com maminha inteiro a vácuo, R$ 36,90 o quilo. Feijão preto reserva 1 quilo, R$ 4,49. Farinha de trigo Sudoeste 5 quilos, R$ 11,49. Açúcar extra fino doce açúcar 5 quilos, R$ 16,99. Lava-roupas brilhante 4 quilos, R$ 34,99. Melhor preço é no Comprão. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Estamos de volta com o Piques News desta sexta, agora 8h10. O Papa Francisco foi internado em um hospital de Roma nesta sexta-feira para realizar exames e tratar uma bronquite. O estado de saúde dele é estável. O pontífice argentino de 88 anos apresentou dificuldades para respirar nos últimos dias e delegou aos assistentes a leitura de alguns discursos. O Vaticano explicou que Francisco seguiu para uma policlínica após as audiências matinais. O objetivo é que o Santo Padre possa prosseguir em um hospital com os tratamentos em curso para a doença. O Papa foi medicado e o estado de saúde dele é considerado estável. Para receber o chefe da Igreja Católica, o Hospital Romano dispõe de um andar organizado de maneira diferenciada e com uma capela. O pontífice sofre de bronquite desde a semana passada e na quarta-feira precisou interromper a leitura de um discurso durante a audiência geral devido às dificuldades para respirar. O Papa argentino também precisou celebrar várias audiências em casa. Francisco, que na juventude foi submetido a uma ablação parcial de um pulmão, se desloca desde 2022 com uma cadeira de rodas ou com uma bengala nas poucas vezes que é visto de pé. Nos últimos anos, ele enfrentou vários problemas de saúde, incluindo dores no joelho e no quadril.
uma inflamação no cólon e dificuldades respiratórias. Em junho de 2023, Jorge Mário Bergoglio foi hospitalizado por 10 dias no Hospital Gemelli e passou por uma operação de hérnia abdominal que exigiu anestesia geral. A União Europeia afirmou que vai ser firme com os Estados Unidos sobre a decisão de adotar tarifas recíprocas no comércio exterior. A política tarifária da administração do presidente Donald Trump segue provocando reações em diferentes países. Nesta sexta-feira, a União Europeia advertiu que vai responder com firmeza à decisão do republicano de adotar tarifas recíprocas no comércio exterior. Na frente mais internacional, também devemos proteger nossos setores industriais. No nível europeu, nossa prioridade são as indústrias automotiva, siderúrgica e química. Desafios de longa data correm o risco de serem exacerbados pelas políticas tarifárias dos americanos, e a Europa responderá com o máximo vigor, seja combatendo aumentos tarifários, com aumentos tarifários ou negociando para retornar a uma situação mais estável. Se necessário, manteremos barreiras comerciais, mas competiremos em igualdade de condições com os Estados Unidos. Na quinta-feira, Trump anunciou que vai impor tarifas recíprocas aos seus parceiros comerciais, em uma declaração que provocou o alerta de uma guerra comercial com aliados e rivais. Trump chamou de absolutamente brutal a política comercial da União Europeia em relação aos Estados Unidos e disse que vários aliados comerciais de Washington eram piores do que inimigos. Após tensão e quase um fim da trégua, o gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu informou nesta sexta-feira que recebeu os nomes dos 3 reféns que devem ser libertados da faixa de Gaza neste sábado, como parte do acordo com o grupo terrorista Hamas. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha expressou preocupação com os reféns detidos em Gaza e afirmou que as últimas operações de libertação reforçam a necessidade urgente da organização ter acesso a eles. A entidade já tinha solicitado que as trocas de detidos israelenses e palestinos acontecessem em cerimônias privadas. Na última troca, 3 israelenses foram exibidos em um pódio e obrigados a falar durante uma cerimônia organizada por militantes armados do Hamas com os rostos cobertos. E o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta sexta que um drone russo atingiu uma cobertura construída para conter a radiação na usina nuclear de Chernobyl, mas, segundo ele, os níveis de radiação não aumentaram. Imagens divulgadas por Chernobyl mostram a cobertura da usina nuclear em chamas após o ataque de um drone russo. O escudo protetor foi construído para conter a radiação proveniente da usina. Apesar da avaria, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou nesta sexta-feira que os níveis de radiação não aumentaram. Na rede social X, o chefe de Estado escreveu: durante a noite, um drone de ataque russo com uma ogiva de alto teor explosivo atingiu a cobertura que protege o mundo da radiação no destruído reator número 4 da central nuclear de Chernobyl. Zelensky acrescentou que um incêndio foi extinto no local. A Agência Internacional de Energia Atômica também relatou uma explosão e garantiu que os níveis de radiação dentro e fora da usina continuam normais e estáveis. Chernobyl foi palco do pior desastre nuclear do mundo em 26 de abril de 1986. A explosão do reator da central contaminou uma vasta área que abrange a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia. 4 décadas após o acidente, a região continua a ser um local altamente sensível. Nesta sexta-feira, uma pessoa morreu na localidade russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, em um ataque de drones lançado pelas forças de Kiev. Moscou confirmou que derrubou 50 drones ucranianos, 41 deles na área de Belgorod. A inflação na Argentina caiu para o nível mais baixo desde julho de 2020. A inflação se manteve em queda na Argentina e ficou em 2,2% em janeiro. No acumulado de 12 meses, chegou a 84,5%. Esse foi o dado mensal mais baixo desde julho de 2020 e o primeiro dado de inflação em 12 meses inferior a 100% desde janeiro de 2023. Os números são do Instituto Nacional de Estatísticas. O presidente argentino, Javier Milei, comemorou em um vídeo publicado no Instagram.
A alta de preços foi puxada pelo setor de restaurantes e hotéis, com 5,3% em plena temporada de férias dos argentinos, enquanto no extremo oposto apareceu o setor de peças de vestuário e calçados, que registrou queda de 0,7%. O viés de baixa da inflação se manteve nos últimos 13 meses, sob o mandato de Javier Milei, que implementou um ajuste fiscal e um corte dos gastos públicos. Com a política econômica, o governo conseguiu o primeiro superávit fiscal anual desde 2010, mas, por outro lado, se consolidou uma recessão e no primeiro semestre houve um salto de 11 pontos na pobreza, que afetou 52,9% da população. Há indícios de que o índice tenha diminuído no segundo semestre. A queda da inflação, no entanto, não tem o mesmo impacto na vida de todos os argentinos, muitos deles afetados pela queda anual na atividade dos setores da construção, indústria manufatureira e atacado e varejo. Nessa linha, em 2024, o consumo de leite foi o mais baixo dos últimos 34 anos, enquanto o consumo per capita de carne foi o segundo mais baixo desde que os registros começaram em 1914, segundo um estudo realizado pela Fundação Inovação com Inclusão. No Japão, o governo vai desbloquear as reservas estratégicas de arroz para conter o aumento dos preços do alimento. Como os Estados Unidos, no caso do petróleo, o Japão possui há quase 30 anos reservas de arroz para situações de emergência, que incluem colheitas abaixo do esperado, desastres meteorológicos ou terremotos. Agora, Tóquio vai desbloquear suas reservas estratégicas para conter o aumento persistente dos preços do grão, fundamental para a culinária do país. Alguns dos meus clientes de serviço de buffet não sabem o quanto o preço do arroz aumentou. Eles podem ter ouvido as notícias sobre o preço do arroz, mas podem não saber exatamente quanto aumentou. Então, quando eu digo a eles que subiu mais de 30%, eles ficam realmente surpresos. Esta é a primeira vez que o governo recorre às reservas, devido às pressões no preço deste cereal indispensável nas residências do arquipélago. Uma colheita ruim em 2023 e problemas nos circuitos de distribuição em 2024 provocaram a alta do preço do arroz em dezembro, de 64,5% em ritmo anual, um recorde em quase meio século. Agora, consigo garantir apenas 60% a 70% do que costumo obter dos agricultores. Mas, normalmente, deveria conseguir mais de outro setor, que são os atacadistas. Mas os atacadistas também não têm muito em seus estoques. Então, eu me pergunto por quanto tempo essa situação problemática continuará. Segundo o relatório governamental divulgado este mês, o preço médio final de um saco de 5 quilos era de 3.688 ienes, R$ 138, contra 2.023 ienes, R$ 76 um ano atrás. Sempre que vou ao supermercado ou restaurantes, sinto que os preços do arroz estão ficando mais altos. Estou comprando arroz cada vez menos e, às vezes, substituindo por macarrão embalado como udon ou yakisoba, porque são mais baratos. Diante do cenário, o Ministério da Agricultura anunciou nesta sexta-feira que o governo disponibilizará ao mercado quase 210 mil toneladas de arroz, ou seja, 10% do consumo nacional, procedentes das reservas. O Japão aprovou uma lei em 1995 para criar um fundo estratégico de arroz depois que uma colheita abaixo do esperado 2 anos antes provocou uma grande escassez e levou os cidadãos a formar filas nos supermercados. Também no Japão, enquanto os cervos perseguem os turistas em um parque de Nara, uma equipe de ativistas patrulha os caminhos para recolher o lixo que ameaça a saúde dos animais.
Essa antiga cidade é um dos principais destinos no Japão, que está alcançando números recordes de visitantes. Mas como na cidade próxima de Kyoto, onde os turistas são acusados de assediar as geishas, esse fluxo maciço de pessoas também está gerando alguns problemas. Os turistas podem alimentar os cervos apenas com biscoitos salgados de arroz vendidos em Nara, mas os animais, cada vez mais, comem o lixo espalhado por esse parque repleto de templos. Vários anos atrás, muitos turistas começaram a vir aqui e a quantidade de lixo aumentou no parque. Então começamos a ver alguns veados adoecendo depois de comer lixo plástico. Armada com luvas, pinças e pás, a patrulha que recolhe o lixo do parque luta contra esse fenômeno. A equipe, batizada Belo Cervo, é formada em sua maior parte por pessoas com deficiência e está há anos colaborando com Yamazaki. Os trabalhadores patrulham o parque e perdem as hordas de turistas que chegam para ver os animais, que levem o lixo com eles. Esta não é minha primeira vez no Japão, então me acostumei. Temos que carregar o lixo conosco o tempo todo e eu faço isso. É meio estranho para nós, eu já me acostumei. Mas para mim, como na Polônia ou em geral na Europa, não carregamos o lixo. Somos ensinados a jogá-lo fora imediatamente e sempre há um lugar para isso. Estou feliz que exista um programa como esse, porque é uma pena que esses animais comam plástico depositado pelos turistas. Então é uma iniciativa que deve ser apoiada. Aproximadamente 1.300 cervos silvestres rondam o parque, que tem sido lar deles desde o século VIII. Segundo a lenda, eles atuam como enviados divinos de um santuário shintoísta. Atraído em parte pela desvalorização do iene, mais de 36 milhões de visitantes estrangeiros chegaram no ano passado ao Japão, um recorde que o governo quer elevar a 60 milhões anuais até 2030. Mas os moradores e autoridades em áreas turísticas como Kyoto e nas localidades vizinhas do Monte Fuji reclamam cada vez mais das aglomerações, das violações de trânsito e do mau comportamento de alguns turistas. O governo chinês achou uma alternativa bem atraente para incentivar casais jovens ao casamento. O objetivo é driblar a queda de matrimônios no país, que caiu 20% em 2024 em relação ao ano anterior. Há quem diga que o casamento é um investimento de alto risco, mas na China a decisão de se unir pode refletir positivamente na conta bancária. Pouco depois de contraírem matrimônio, Zhang Gang e Wang Linbin posam em frente a um fundo vermelho decorado com o emblema do governo chinês. Na foto, o casal aparece com um maço de notas recebidas como recompensa pelo casamento. Quando queríamos obter nossas certidões de casamento pela primeira vez, essa política de recompensa ainda não existia. Mais tarde, quando descobrimos, achamos que era muito bom, então decidimos esperar. Como a política só começou em 1º de janeiro de 2025, planejamos vir e obter as certidões após o Festival da Primavera. Luliang, a cidade natal de Zhang, no norte do país, é um dos muitos lugares na China onde as autoridades oferecem incentivos para encorajar os casais a se casarem. O pagamento de 1.500 iens, R$ 1.182 pela cotação atual para um jovem casal, faz parte das medidas para aumentar a população do país, que se contraiu pelo 3º ano consecutivo em 2024. Isso é bom, é um benefício para as pessoas. No momento, o casamento está muito em baixa. Esta política é para encorajar os jovens a se casar. Não estávamos planejando nos casar tão cedo, mas então, em novembro, de repente, vimos esta política. Daí, eu disse à minha esposa, vamos casar agora mesmo. O incentivo equivale à metade do salário médio mensal da população urbana de Luliang e mais do que os trabalhadores rurais recebem normalmente. A contribuição financeira, que no caso das mulheres é concedida até os 35 anos de idade, é apenas a parte mais atraente do pacote.
Luliang também oferece subsídios e contribuições para o seguro de saúde, para o registro de recém-nascidos. Mas nada disso traz a certeza de um bom investimento ou chega a encorajar realmente a decisão de ter filhos. O número de homens com alto nível educacional e bons empregos é muito baixo. Tenho aproximadamente 300 mulheres com mestrado na minha lista, mas apenas uma dúzia de homens com o mesmo grau de estudo. O fato é que a geração mais jovem da China não está entusiasmada com a ideia do casamento. De acordo com dados divulgados recentemente, o número de matrimônios no ano passado caiu 20% em relação a 2023. Que tal um cão para suavizar a rotina de um aeroporto? A ideia está chamando a atenção de passageiros e funcionários de um aeroporto na Macedônia do Norte. Tudo porque o agente especial de 4 patas tem acalmado as pessoas que têm medo de voar. Quando chega ao terminal do aeroporto de Skopje, Dino, de 4 anos, conquista a todos. Com pelo dourado e colete azul, este Golden Retriever oferece um momento de relaxamento aos passageiros prestes a embarcar na Macedônia do Norte. Este projeto começou em novembro do ano passado. Viemos de vez em quando há mais voos, para conhecer os passageiros antes de embarcarem. As reações são muito positivas. Muitos passageiros vêm para brincar, para ter alguma interação com o Dino e ele adora. A direção do aeroporto teve a ideia deste projeto, batizado de Zen Dog, após uma pesquisa de satisfação. O objetivo era criar uma atmosfera mais relaxada para os passageiros, porque sabemos que viajar pode ser estressante. É por isso que o cão está presente especificamente nos portões, antes dos passageiros embarcarem, depois de terem passado por todos os procedimentos. Dino passeia com semblante amigável pelos vários portões de embarque, sempre disponível para receber um carinho antes dos passageiros embarcarem nos aviões. O agente canino parece ter aprovação total. Ele é um cão muito gentil que gosta de passar tempo com as pessoas. Se você gosta da companhia de cães, você gosta da companhia de pessoas. Cães geralmente gostam de pessoas e, para mim, cães são tudo. Esta é a primeira iniciativa do tipo na região e, por enquanto, a única nos 15 aeroportos operados pela TAV Aeroports. Não se sabe se Dino terá sucessores, mas, por enquanto, ele distrai passageiros e também funcionários, que têm um alívio na rotina ao interagir com o colega de 4 patas. E essa edição do Pix News fica por aqui. Mais notícias no nosso site e também nas nossas redes sociais, no @PixTVHD. Muito obrigada pela companhia. Fique agora com o CinePix. Bom fim de semana a todos. Aproveite com responsabilidade. Pix TV, 6 anos. Conectando você ao melhor conteúdo todo dia.